Oi, turma, do livro O Real Sentido da Vida, Egon C. Silva, no texto Desvio de Foco. Para iniciarmos o tema, vamos buscar uma comparação para facilitar o entendimento. Sendo assim, podemos comparar a vida na Terra a um intercâmbio, onde determinado estudante viaja a outro país para, por exemplo, aperfeiçoar as suas técnicas linguísticas do idioma de seu país de destino. O objetivo principal da viagem é o estudo do idioma. Existe um foco específico, um objetivo muito claro na viagem. Tratando-se de uma viagem, o intercâmbio naturalmente traz uma data de chegada e partida. Partindo desse ponto, já podemos iniciar a comparação com a nossa existência aqui na Terra. Nascemos para uma viagem com data de chegada, data de retorno e com um objetivo principal a cumprir. Podemos denominar essa viagem existencial da vida. E aqui já podemos iniciar um novo entendimento sobre a vida. Devemos ter sempre muito claro em nossa mente: estamos aqui por tempo determinado para alcançarmos um objetivo. Sim, nossa viagem para a Terra tem sempre um objetivo, que é pedagógico. Precisamos aprender alguma coisa. Podemos lembrar que, mesmo com uma data de início e de fim de nossa jornada, podemos, em consequência da nossa própria conduta, antecipar a nossa data de retorno. Assim como o estudante, se cometer algo inaceitável às regras do país, pode sofrer uma deportação e, consequentemente, interromper o curso. Nós também podemos encurtar a nossa existência, e isso pode ocorrer principalmente de duas formas: através do suicídio consciente ou voluntário, ou do suicídio inconsciente ou indireto. O suicídio consciente, todos sabemos como ocorre, consiste em alguém que de forma consciente atenta contra a própria vida, geralmente com a ideia absolutamente errônea de que deixar a carne irá resolver os seus problemas. Doce ilusão. Contrariamente, essa atitude fará com que seus problemas sejam potencializados também em decorrência desse terrível ato. Como já sabemos, nada acontece por acaso e tal problema não estaria em seu caminho em vão. Trata-se provavelmente de uma oportunidade de reparação e aprendizado, da qual o suicídio não o poupará. Além de não resolver o problema, o suicídio acaba por gerar um novo débito, que igualmente exigirá séria reparação. Então, se em algum momento você pensou nisso, como forma de fugir dos seus problemas, entenda que essa é a atitude mais irracional que você pode tomar em sua vida. Já o suicídio inconsciente é algo muito mais complexo, pois nesse caso o indivíduo não faz algo que irá cessear sua vida imediatamente, como no suicídio consciente. No suicídio inconsciente, o indivíduo utiliza-se de atitudes que representam danos à sua própria existência, como, por exemplo, o uso indiscriminado de bebidas alcoólicas, o uso de drogas entorpecentes, os excessos alimentares ou qualquer outra ação que possa comprometer a estabilidade do seu corpo físico. Isso, pouco a pouco, vai criando problemas orgânicos que podem abreviar a existência e até fazer ressurgir no mundo espiritual de maneira precoce, como um suicídio inconsciente. Além disso, é algo que exigirá reparação perante a lei de causa e efeito. O indivíduo que teve a oportunidade de vir à Terra em decorrência de uma sequência de atitudes e escolhas, abreviou a própria vida, provavelmente não conseguiu atingir o objetivo pelo qual estava encarnado. Voltando ao paralelo com o intercâmbio, o estudante, em regra, tem consciência de que se encontra em uma viagem com data para início, término e qual é o seu objetivo nisso. O que ocorre com grande parte dos encarnados é que não existe essa compreensão e grande parcela da população vive alheia a essa realidade de início, fim e objetivo. Outro aspecto muito importante no desvio de foco, título desse capítulo, é que como o estudante em intercâmbio não é do local onde está estudando, nós também não somos daqui, estamos aqui para mais uma experiência. Outra dimensão que merece reflexão é que o fato de determinada pessoa ter viajado até a Inglaterra para fazer um intercâmbio não a torna um inglês, assim como nós estamos na Terra como estudantes no intercâmbio da vida corpórea, mas efetivamente não somos daqui. Vale novamente relembrar, somos seres espirituais em uma experiência carnal. Infelizmente, grande parcela da humanidade ainda está muito distante de compreender essa realidade. Vivemos como se a vida na Terra não tivesse data para acabar e não damos a devida importância às coisas que são efetivamente importantes. Por isso, acabamos distorcendo tudo.
Damos muita ou total atenção ao que não é importante, buscando quase que unicamente as coisas materiais e perecíveis, e nos esquecemos do que realmente é nosso e nos acompanhará por onde quer que estejamos. No contexto do estudante em intercâmbio, o relevante para ele é o estudo, é aperfeiçoar suas técnicas linguísticas. Dessa forma, fatores como a companhia aérea que o levou ao destino ou a marca das roupas que ele usa durante as aulas não são determinantes para o atingimento do objetivo e não irão alterar o conteúdo assimilado durante as aulas. Pouco importa o meio de transporte que o leva diariamente às aulas. Os efeitos de ter à disposição um carro de luxo para se locomover até a fluência no idioma. O objetivo central da viagem. Certamente seria prejudicial a assimilação do conteúdo, a perda de valiosos dias de aula para conhecer a gastronomia local. Mais coerente seria conhecer os restaurantes no entorno dos momentos em que não está em aula. E é exatamente isso que fazemos no nosso intercâmbio da vida. Perdemos o precioso tempo que dispomos aqui na Terra buscando quase que exclusivamente coisas que não vão acrescentar em nada em nossa vida. Dedicamos quase sempre nossa energia a coisas que são unicamente materiais, cuja utilidade e validade se limitam à experiência terrena. Mas o que viemos efetivamente buscar são os valores que irão nos acompanhar pela eternidade. Assim como o estudante busca aprender o idioma, mas ainda, para muito incoerentemente, é mais importante conquistar um veículo melhor do que renovar seus sentimentos no bem. Faria algum sentido o estudante em intercâmbio sabendo que seu curso tem duração de 6 meses, faltar aos 5 primeiros meses de aula objetivando conseguir recursos financeiros para adquirir um imóvel para se instalar? Pelo simples fato de que o imóvel adquirido é maior e mais luxuoso do que o imóvel que já está programado para sua hospedagem? Essa é a conduta que a grande maioria dos habitantes da Terra tem adotado frente à vida. Uma busca desenfreada sempre por mais e mais, uma busca incessante por algo com pouca ou nenhuma relevância. Perdemos a maior parte do nosso tempo, ou em alguns casos, todo ele, com coisas que não vão alterar o resultado da nossa existência. Em muitos casos, tais desejos podem inclusive acrescentar débitos para o futuro. Isso ocorre porque ainda não temos a devida compreensão de que a nossa real busca não é pelo material, mas nos afogamos na matéria e perdemos o nosso precioso tempo com o que é irrelevante. Sem dúvidas, a intenção principal desse livro é de te alertar. Precisamos, de uma vez por todas, assimilar em definitivo que somos seres espirituais em uma experiência material. Vou repetir, é muito importante que você interiorize isso. Somos seres espirituais em uma experiência material. Não somos daqui. Não podemos perder nem mais um minuto com o que nos deixa mais e mais enraizados ao materialismo que impera na Terra. Não somos daqui. Isso não significa que você não deve trabalhar, prosperar, estudar. Tudo isso é válido e pode fazer parte da sua vida. O que quero dizer é que o seu coração não deve estar nas coisas materiais. Vou trazer novamente ao contexto do que estamos falando. Um ensinamento de Jesus onde ele diz: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Mateus 6:21. Se o seu coração está preso nas coisas materiais, não vai sobrar tempo para perdoar, amar, para se espiritualizar. Não sobrará tempo para iniciar a tão importante reforma íntima, que é algo indispensável para o crescimento moral e espiritual. Muitas vezes dedicamos nossas forças, nosso tempo, nossa energia e até perdemos nossa saúde, objetivando aquisições materiais, imóveis, veículos, reservas financeiras e etc. Enquanto mais importante que todas essas conquistas seria perdoar aquele familiar de convivência difícil e restabelecer a paz nessa relação. Quero novamente ressaltar que as conquistas materiais são parte da vida. Não há nada de errado nisso, mas se não sobra tempo ou espaço para que é efetivamente importante, ligue o sinal de alerta. Algo está errado. A experiência física geralmente nos coloca imersos em um imenso mar de ilusões, facilidades e prazeres, e é verdadeiramente complicado conseguir se desvencilhar disso tudo. Existe uma cobrança social, um padrão de comportamento imprimindo em nossa consciência a ideia de consumismo e do imediatismo, de tal forma que isso passa a ser a nossa verdade. E com isso não conseguimos expandir a consciência para as coisas reais.
Somos quase forçados a viver correndo atrás das conquistas que satisfazem os olhos do mundo e, consequentemente, acreditamos na ideia de que, em posse dessas conquistas, seremos mais aceitos, mais respeitados ou mais felizes. Novamente, quero ressaltar: as conquistas materiais são importantes para a vida e não há nada de ilícito nisso. O problema é nos deixar levar integralmente por isso. Quantos e quantos casos de pessoas que perderam os recursos financeiros e, em decorrência disso, perderam também a paz, o equilíbrio e afundaram-se em profundos processos depressivos. E isso acontece porque o seu coração estava totalmente inclinado às coisas materiais. Mas quando o importante não é o material, tudo isso pode ser superado. Quando o coração está inclinado para as coisas do Espírito e para as coisas de Deus, isso é facilmente superado. O alerta que deixo é no sentido de que essa busca desenfreada pelo que é exclusivamente material nos fecha os olhos para a chance preciosa do aperfeiçoamento moral, espiritual e humano. É muito natural que, vivendo na Terra, tenhamos a necessidade e até vontade de algumas aquisições desse plano. Porém, temos que entender que as conquistas e as aquisições materiais não são o objetivo da nossa existência. Estamos inseridos em um plano evolucional. Um dia não haverá mais a necessidade de regressarmos à Terra para novas experiências corporais. No dia em que já estivermos em posse das faculdades morais, humanas e intelectuais. Necessárias para que possamos dar os próximos passos de nossa jornada evolutiva em lugares também mais evoluídos. Quantas vezes nos frustramos, nos menosprezamos ou paralisamos nossa vida unicamente pelo fato de não conseguirmos conquistar ou alcançar algum objetivo material? Quantos, visando alguma vantagem material, utilizam-se de meios ilícitos ou ilegais para alcançarem isso, além de estarem totalmente desviados do foco efetivo da vida, ainda estão incorrendo em erros e adquirindo débitos que inevitavelmente terão que ser ajustados frente à lei de causa e efeito. Mas esses comportamentos que acabo de descrever são absolutamente normais e corriqueiros aqui na Terra, principalmente por ainda não termos realmente interiorizado tudo o que venho falando. E com isso continuamos andando em círculo, nascendo, crescendo e deixando a matéria sem nenhuma construção efetiva. Mas a partir de agora, em posse de tudo o que já observamos, está em suas mãos colocar o seu coração onde efetivamente ele deve estar. Ufa, o texto é grande. A gente tem que ler um pouquinho rápido para que o vídeo não fique assim extremamente grande, né? Porque eu já falo pra caramba também. Quase 13 minutos de leitura. Mas uma leitura excepcional, muito boa. Vejam bem, a questão do materialismo, a questão da gente desfocar o nosso objetivo, né? Todos nós ingressamos na Terra com um objetivo, cada um tem o seu próprio objetivo, independente de quem estiver em nossa volta. Todos nós, vamos lembrar, nascemos individualmente, Deus criou cada um de nós, simples e ignorante. Cada um de nós foi dado o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa livre escolha. Ora, se eu pegar uma criança, der um carro na mão dela e falo para ela: você pode fazer o que você quiser com esse carro, você vai escolher o que você faz com esse carro. O que vai acontecer? Uma criança deslumbrada entra naquele carro, vai para o volante e causa acidentes. Pois bem, essa criança somos nós. Nós fomos criados simples e ignorantes, dotados do livre-arbítrio. Deus não foi imprudente. Não é isso que eu quero passar. Um pai imprudente daria um carro para uma criança, dirigir e falar para ela: faz o que você quiser. Não é nesse sentido. Vamos buscar o sentido da coisa. Deus dá para a gente a condição de escolher. Ele não impõe, ele não fala: entra no carro e vai dirigir. Ele fala: você pode escolher. Se eu tenho aquela consciência de que meus pés não alcançam o pedal, que eu não posso dirigir porque eu sou uma criança, porque eu vou infringir leis de trânsito, porque eu vou causar acidente, porque eu não tenho maturidade para pegar no volante, se eu reconhecer isso, ponto para mim. Significa que eu estou amadurecendo, significa que eu estou crescendo moralmente, significa que eu estou me tornando uma jovenzinha boa.
Agora, se em contrapartida eu aproveito aquele momento e falo, agora eu vou fazer o que eu quero, ele me deu carta branca, né? E faço o que quero, vou sair por aí causando acidentes. Geralmente a gente causa acidente na vida dos outros e na nossa própria vida. Porque todo o mal que eu dispensar ao meu próximo, na verdade eu estou dispensando a mim também. Tudo que você, não é aquele negócio do toma lá da cá não, mas é a lei do retorno, é a causa e efeito, é você plantar e você colher, ou seja, de acordo com aquela sua escolha, se ela for boa, por que dentro do bem que você espalha, você não vai estar dentro dele? É normal, é consequência. Mas se você espalha tristeza, se você espalha dor, se você espalha prejuízos, em volta de você tendo isso, você vai ficar bem? Mas nunca. É engano da gente imaginar assim, esses políticos corruptos, eles têm carrão, eles têm avião, eles viajam, eles têm luxo, eles podem ter tudo isso e muito mais, mas eles não têm uma coisa que é fundamental, paz. Eles não têm paz. Sabe aquela coisa, tem que ter uns 10 caras na porta do quarto pro cara dormir, porque a qualquer momento pode entrar um cara lá e querer matar ele. Ele não tem paz. Ele não pode sair na rua, ele não pode fazer uma compra, ele não pode ir numa quitanda comprar uma laranja, ele não pode ir numa natureza, ele não pode... Ele tem o jet ski dele, mas ele tem que ter uns 10 seguranças andando de jet ski junto com ele, né? Ele não tem aquela coisa assim, hoje eu vou sair e contemplar a natureza, eu quero ficar longe de tudo. Ele não consegue. Então em volta dele é sempre pessoas que querem ganhar alguma coisa dele, que tá querendo fazer jogo com ele não pode confiar em ninguém. Tem uma artista famosa aí, que hoje nem é tão famosa, mas já foi na década de 80, de 90, né? Então, aquela mulher, teve uma vez que ela fez ela fez uma entrevista e ela falou assim, olha, eu queria muito ser mãe, eu queria muito poder namorar. Na época ela era muito bonita, ela fazia muito sucesso, mas ela não tinha amigos, ela não podia namorar, ela não podia ter um filho. Para ela ter uma filha, ela teve que fazer um contrato. Já imaginaram isso? Para você poder procriar, para você formar uma família, para você ser responsável por um serzinho, você tinha que fazer contrato. Esse serzinho nasceu, tal, teve no contrato, né, aquela coisa que ela queria ser mãe, que o cara que foi o participante desse ato, né, de fazer uma filha mecanicamente ali, esse cara ele só ia dar o nome dele, porque a sociedade exige um nome, um sobrenome, mas ele não precisava participar de nada, isso estava no contrato. A menina é completamente desapegada ao pai. Não existe um elo familiar, o que existe ali é jogos, né, de interesse. A mulher queria ser mãe, mas aí ela queria ser mãe produzindo uma Barbie. A menina é uma Barbie, a menina é modelo, a menina é estilista, sei lá. Mais uma produção mecânica. Então você fica imaginando assim, uma família dessa forma. Gente, que mundo é esse? Aí eu achava que era o fim do mundo já. Mas não, nós estamos chegando agora, o materialismo tão excessivo, que sendo coisas do dia a dia, de verdade, ou um faz de conta, como eu tô vendo alguns vídeos aí, não interessa, não é? A gente fica levantando a lebre de uma coisa desnecessária, perdendo tempo de conversar, de debater sobre coisas desnecessárias. Eu tô vendo na internet direto, eu não sei nem falar o nome disso, são os bebês que são feitos de silicone, né, que parecem bebê de verdade, que Patrícia, se eu bater o olho, eu sei que não é de verdade, eu não sei vocês, mas um com a cara pior do que o outro, um mais feio do que o outro, e criança não nasce feio daquele jeito ali. Mas uma vez eu fui para, Campos do Jordão, há muitos anos atrás. Aí tinha uma vitrine enorme lá, bebês não sei das quantas lá. Aí eu cheguei assim, olhei e falei, nossa, até que é bonitinho, né? Um monte de boneca lá na vitrine. Aí eu tava namorando com um rapaz na época, ele falou assim, nossa, mas parece de verdade. Eu falei, mas não parece mesmo, dá uma olhada.
Não, é bonitinho. Tem uns que são... A roupa ajuda, né? Você acreditar que seja um bebê e tal, porque a roupinha é de bebê de verdade. Mas você olha bem pra cara, pros bracinhos e tal, você vê que é boneca, né? Eu não sei, porque eu, quando era criança, minha mãe me enchia de boneca. Eu até gostava de ver a boneca, mas não gostava de brincar com boneca. Então, eu não me apeguei àquilo. Mas tem pessoas que, infelizmente, a imaturidade é tão grande que se apega a um troço desse. Acha que vai ficar brincando de boneca o resto da vida. Ou faz um filho de boneca. Que é pior ainda, eu acho. Sei lá qual que é o pior. Enfim, tá tendo muito debate hoje em relação a isso. As pessoas que estão pegando boneca de plástico, de silicone, e saindo às ruas. Por quê? Porque político lançou um dia especial para esses bebês. Aí as pessoas se acham no direito de ir para a rua, ficar andando com o bebê no colo, fazendo compra. Ir para um médico, leva o bebê junto. Não sei até onde é verdade ou não, também não quero entrar no pormenor, porque esse mundo tá tão louco, mas diz que teve um caso de uma mulher, não sei se é verdade, que a mulher pegou esse bebê de plástico e foi para um hospital de verdade e falou que queria que atendesse o bebê porque ele estava com febre e que era prioridade porque era uma criança. Então, assim, até onde é verdade ou não, eu nem duvido mais desse mundo. Esse mundo está completamente cabeça para baixo, gente. Nós estamos chegando num estágio de loucura total, de desequilíbrio total. E aí entra aquelas falas bíblicas, né? Haverá um ranger de dentes antes da transformação, né? Para alguns é fim do mundo, para nós espíritas é uma transformação. Nós estamos numa transição planetária, onde dentro dessa transição planetária vai realmente haver muito ranger de dentes, porque as trevas estão tremendas. Tá chegando o momento assim da separação do joio e do trigo. Opa, quem é bom fica, quem não é, vaza. E vai para um outro lugar para recomeçar. Não é de castigo não, mas vai ter que recomeçar para aprender, porque Deus é tão maravilhoso que ele vai dando oportunidades da gente consertar os erros, as falhas que nós vamos ter durante as nossas vindas ao planeta. Eu falei aqui outro dia, eu sempre tive aquela coisa assim, camiseta, na época que eu era adolescente, o tênis All Star, um de cada cor, camiseta sempre Pirelli, com marcas, né? Eu sempre gostei de alguma coisa grande, de estampa, assim, personagens. Era relógio, eu comprava aqueles relógios que mudava de pulseira, de cor. Eu sempre gostei dessas coisas assim, boba, mais material, né? E aí, quando eu resolvi casar, meus pais, principalmente a minha mãe, não aceitava meu marido, por ele ser de uma cultura, de um nível financeiro bem menor do que o nosso. Na época, ele era serviço geral e eu já estava me formando como professora. Segundo minha mãe, isso daí ia dar problema lá na frente. Só daria se a gente não tivesse o verdadeiro amor. Porque olha aí o texto falando. Se eu fosse materialista, porque eu gostava de trocar de roupa, porque eu tinha uma vida, não era de rico, mas era uma vida média. E aí, de repente, eu ia casar com um cara que não tinha nada, que era um serviço geral e que não tinha conquistado nada na vida dele. Então, quer dizer, eu ia ficar com uma pessoa que eu tenho alguma coisa e ele não tem nada. A diferença financeira ia fazer super mega diferença na nossa própria vida. E aí, não. Né? O que fez a gente viver bem foi justamente amor. Um gostar do outro, um querer estar do lado do outro. Eu larguei meu guarda-roupa todinho em casa. Eu saí de casa com a roupa do corpo. O meu marido, ele tinha acho que 2 calças, 2 bermudas, 2 camisetas e uma blusa de frio. Aí ele sai da casa dele lá em Caraguá, eu aqui em São Paulo, e nós dois fomos morar de favor na casa de um amigo dele. Todos os dois desceram ainda mais na situação financeira que a gente estava, no patamar material que a gente estava. Nós descemos no fundo do poço, vamos dizer assim, porque morar de favor na casa dos outros, que você nem conhece direito, é o fim da picada, e nós fizemos isso. E dentro desse momento, nem eu nem ele praticamente tinha nada, nem salário, bem dizer. E nós ali, juntos, mãozinha dada e tá dando certo ou não tá, mas nós vamos ficar juntos. E aí a gente foi conquistando. Nós saímos ali, a gente foi morar na minha tia também. Então teve uma situação assim de humilhação, de constrangimento, vamos sair daqui. A gente foi para um cortiço. Chegou no cortiço, a gente foi com um botijão de gás. A minha tia, acho que para se ver livre da gente, deu um dormitório. A gente tinha uma cama e um guarda-roupa. Não tinha nem roupa, mas tinha guarda-roupa.
Aí a gente, com o passar do tempo, comprou o fogão, nós compramos, né? Nós ficamos com o fogão, a princípio, não tinha geladeira, nós ficamos sem geladeira um bom tempo. Quando a gente adquiriu a geladeira, aí teve um problema no quintal lá entre as famílias que conviviam no quintal, e um problema muito sério, e nós tivemos que mudar. Aí nós saímos dali do cortiço e fomos para uma outra casa onde era uma senhora e um filho. Nós fomos morar no fundo da casa deles. O filho tentou matar a mãe, a gente estava começando a conseguir alguma coisinha material para nós tivemos que largar e ir para uma outra casa, porque o filho queria matar a mãe, a gente não ia ficar ali. Numa outra casa, o fundo da casa que a gente foi morar, até 1,5 m mais ou menos, era umidade na parede. O pouco que a gente tinha, muito pouco que a gente perdeu na umidade. Eram móveis tipo papel, né? Móveis Casas Bahia. Nós começamos a perder tudo. Por conta da umidade, o negócio começou a estragar. Saímos dali, foi para uma outra casa que era de frente, não tinha umidade, mas também não tinha móveis. Aí vamos lá, vamos comprar os móveis de novo, até que a gente conseguiu. Sofá, geladeira, fogão. Não, geladeira e fogão a gente conseguiu manter. Foi cama, guarda-roupa, sofá, a gente teve que ir comprando de novo. Aí ele melhorou de emprego também, vamos ter um filho. Assim que a gente teve o Rafael nasceu em outubro, quando foi em fevereiro do ano seguinte, eu perdi meu emprego. Aí já ficou meio assim para morar de aluguel. Quando foi em maio, logo a seguir, eu perdi o emprego. Ele perdeu o emprego. Não, eu perdi o emprego em fevereiro, desculpa. E ele perdeu o serviço dele em maio. Ou seja, a gente sempre estava naquela, ganha e perde, ganha e perde. O que é que fez esse casal doido, maluco, se manter junto? Diante de tanta perda, de tanto sofrimento que nós dois passamos. Não era o fato de ter uma geladeira, um fogão, um sofá. Isso não prendia a gente, porque o tempo todo que dava uma zica, a gente vendia tudo e comprava outra vez. O que fazia a gente se manter junto na jornada? Amor. A gente queria ficar junto. A gente queria ficar e conseguir ali manter a nossa família unida. E olha que muitas vezes, para manter unida, a gente tinha que se separar. Ele trabalhava num determinado local, para a gente poder vir para essa casa aqui, ele foi trabalhar no Chibata, em Mogi, e eu numa escola particular lá em Ermelino. Essa escola não existe mais. Ele esperava o pessoal fechar o restaurante, jogava um colchão no chão e dormia lá. Teve um tempo que a gente teve que fazer isso, porque não tinha dinheiro para a gente se ver. Dentro de um casamento e o casal separado. Aí eu esperava os moleques sair da escola e eu jogava meu colchão no chão. Eu dormia com meu filho no chão, dentro da escola. Até a gente conseguir vir para essa casa. Foi um ano assim. Já tinha a casa, mas não tinha dinheiro nem para vir aqui. Porque se a gente pagasse o ônibus para vir aqui, não conseguia pagar a prestação da casa. Então, assim, o texto vem dizer que a gente às vezes fica a vida inteira para ter uma casa. Aí quando a gente tem aquela casa, a gente fala assim, não, agora eu quero ter uma casa na praia. Aí você vai, consegue a casa na praia. Depois você quer uma casa no campo. Aí você tem a casa no campo, você tem um carro. Não, mas agora eu não quero mais esse carro. Agora eu quero carro mais novo. Um carro que tenha vidro elétrico. E eu sei lá mais o que tem hoje em dia. Então, quanto mais coisas você fica inventando para ter, menos você é. Aí te dá um vazio. Você fala, mas Senhor, qual é o sentido da vida? Eu quero ter esse relógio. Depois que eu tenho ele, qual é o valor dele? Aquele valor que eu fiquei pagando parcela lá na loja, aquele valor ali, o dinheiro foi embora, acabou. Eu tive que trabalhar para ter outro. Agora o relógio está aqui. E agora eu quero 10 relógios. Eu quero outro amarelo, eu quero um preto. A gente vai estar sempre querendo. A gente nunca vai estar feliz. Essa busca não é nossa. Aí tem um culpado. Tem um senhor muito culpado nisso tudo. O senhor não, uma senhora, chamada mídia. Antigamente, quando eu ouvia, principalmente em reunião de pais, né? Eu escutava assim, algumas senhoras falando assim, na minha casa eu não ligo televisão, professora. Eu falava, nossa, mas que ignorância, que mundo, né? Fica lá isolado, não liga a televisão, que coisa. Isso né, antes da época de computador e internet, só televisão. Depois, lógico, eu escutei também que não podia ligar a internet, que o filho não podia ter um celular, que eu não podia brincar de videogame. Todas essas coisas eu sempre achava muito quadrado da parte da religião daquelas pessoas. Mas vocês querem saber? Eles estavam certos. Eles estavam completamente certos. Por quê? Lá na televisão, você fica vendo a novela lá, o casal querendo um relacionamento. Para eles terem um relacionamento, acontece de tudo na vida deles, aquela história de Romeu e Julieta. E a menina que fica assistindo, fica iludida que o verdadeiro amor da vida dela vai ser daquela forma.
Então você acaba criando também, de certa forma, um materialismo em volta de uma situação romântica e que visa o corpo, visa a beleza, a estética, a vaidade, né? E muitas vezes o egoísmo e o orgulho estão ali, guardadinho no meio daquele contexto. E você cresce dentro disso. E você fica imaginando que o seu parceiro tem que ser aquele cara musculoso, da academia, aquele cara que tem o cavanhaque, aquele cara que tem o cabelo cortado, aquele cara que tem o rabinho no cabelo, aquele cara que tem as coxas grossas, aquele cara que usa o tênis, né? Começam a criar, assim, tipos de pessoas que quem assiste fica criando na cabeça que só aquele tipo serve para você. E às vezes o cara que tá ali franzino, né, magrinho, que é intelectual, que usa o óculos fundo, aquele cara ali para você não serve, porque você fica visando aquele príncipe encantado que a mídia passa. Isso eu tô falando dos bons tempos de sonhos de adolescente, né, de meninas e meninos. E hoje, então, que virou essa bandalheira toda, que é um tal de trans daqui, trans dali, e muda tudo o tempo todo, e é tanto nome que eles inventam, a gente não consegue acompanhar. Aí quem tá vendo tudo isso acaba, meu Deus, e aí, aonde que eu vou? Daqui a pouco você vai olhar pro lado, teu filho tá falando que ele é um coati, porque na mídia já tem isso também. Tem molecada virando bicho. Ontem, se eu não me engano, eu tava vendo um falando que ele é um cavalo. Aí eu escutei, eu vi o comentário da outra pessoa embaixo assim, falou, se ele é um cavalo, então bota ele para puxar a carroça para ver se ele realmente é um cavalo. Então, quer dizer, nós perdemos momentos que a gente poderia estar colocando coisas boas no nosso coração, aprendendo coisas divinas para a nossa evolução espiritual, e nós estamos perdendo tempo de ficar debatendo se o cara é um cavalo ou não. Ele não é um cavalo. Ficar debatendo se um cara, um homem, é mulher ou não. Não, ele é um homem. Né? Nós vamos ficar aqui perdendo tempo debatendo se uma criança de plástico deve ou não ser atendida num hospital de gente. É absurdo. A gente está debatendo coisas absurdas, perdendo tempo. Porque esse tempo é um tempo precioso que Deus deu para você evoluir. Nós estamos numa jornada para evolução individual. Eu não dependo de ninguém para evoluir. Eu preciso ter o contexto social, eu preciso ter o contexto familiar, eu preciso fazer papéis para evoluir. Mas eu sou eu. Eu não sou o que os outros querem, eu não sou produto do meio, eu sou produto de Deus. Eu sou uma centelha de Deus. Eu preciso evoluir. Então eu posso gostar, eu posso amar, eu posso me dedicar às pessoas. No entanto, eu não sou de ninguém, ninguém é meu. E olha que eu custei para aprender isso. Custei, mas eu estou aprendendo. Eu ainda continuo sendo aquela pessoa que quando gosta, eu quero ir até o fim por alguém que eu gosto. Eu quero ajudar. Eu quero somar na vida daquela pessoa de forma que eu possa contribuir com facilitar, a vida da pessoa, dependendo das circunstâncias em que ela se encontra. Eu quero ser útil. Eu não quero ser usada. Dá para entender a diferença? Então, assim, nós vivemos num mundo em que as pessoas nos usam. Enquanto você tem uma certa utilidade, as pessoas te paparicam, as pessoas te abraçam, elas te acolhem, elas gostam de você. Se você não tem utilidade, elas te descartam. Isso é materialismo também. E cada um que faz com o outro isso está sujeito a quê? Que alguém faça com ele o mesmo, porque nós temos a lei do retorno. Então o Divaldo, nosso querido Divaldo Franco, que essa semana partiu para a pátria espiritual, ele sempre falava para a gente o seguinte, né? E essas frases dele, lógico que vão perpetuar porque são verdadeiras. Ele falava assim, o que você faz aos outros é responsabilidade sua. O que os outros fazem em relação a você é responsabilidade deles. Se você usa as pessoas, se você deseja o mal para as pessoas, se você quer só tirar das pessoas, o problema é seu, você está gravando a sua situação. Mas se os outros não gostam de você, se eles te odeiam, se eles te usam, aí o problema já é deles. O que você faz é problema seu, o que os outros fazem é problema deles. Então, isso ele deixava bem claro, nós somos individuais. Nós estamos numa viagem em conjunto com outras pessoas. No entanto, essa viagem, cada um tem o seu objetivo.
o seu ponto final, aonde nós temos que descer. Cada um tem o seu ponto para descer. Quando você pega um ônibus, você desce no mesmo ponto que todo mundo? Todo mundo desce no mesmo ponto? Não. Cada um dentro do ônibus vai descer onde precisa ir. Onde é a sua casa, onde é a sua visita, onde você tem o objetivo de chegar. Então, não é porque você está dentro de um ônibus com 40 pessoas que os 40 têm que descer exatamente no mesmo lugar. Até porque nem todas subiram também no mesmo lugar. As nossas viagens de idas e vindas, nós vamos encontrar diversas pessoas nessa encarnação e em outra encarnação. Olha só o tanto de gente que a gente já deve ter se envolvido. Algumas nós deixamos prejuízos. Esses prejuízos estão sendo cobrados pela lei do retorno. Pode ser que seja algo muito agravante e que Deus dê a oportunidade de você reencontrar aquela pessoa que você machucou tanto para você desfazer o mal feito. Ou às vezes através de uma outra pessoa, uma outra situação, você sinta na pele aquilo que você causou. Então a gente não tem que ficar preocupado com o carro, com a casa, com a roupa, com a quantidade de pessoas. Hoje existe uma hipocrisia tão grande. É um tal de quantos seguidores você tem na rede social. Isso não deve fazer a cabeça de ninguém, é absurdo. É quantidade, é matéria. Agora, quantas pessoas você ajudou hoje com as suas palavras, com os seus vídeos, com as suas leituras, com alguma coisa que você supera e que serve de exemplo para alguém? Então é isso, nós estamos aqui para superar as nossas dificuldades e incentivar que os outros superem a deles. Esse é o real sentido. Agora, colocar vídeo lá, que nem eu vejo, né, molecadinha dançando e coloca pouca roupa ou quase nada de roupa e faz gestinho daqui, gestinho dali, boquinha. Agora virou uma febre aquela história de bocão, né? Faz cirurgia para ter bocão, depois passa batom, fica ensinando os outros a passar batom na internet, sabe? Coisas simplesmente inúteis. Eu sempre passei lápis na minha vida, sempre. Desde os 11 anos de idade que eu passo lápis no meu olho. Eu nunca precisei de ninguém para me ensinar. É um negócio mais simples do mundo. Você pega o olho, baixa aqui, passa o lápis, pronto, acabou. Aí eu fico vendo lá, às vezes, um vídeo de 10 minutos. A menina estica, passa e vai falando um monte de abobrinha, e vai passando, e vai falando mais um monte de abobrinha. Eu falo, gente do céu, quanta babaquice. E, Patrícia, é babaquice você tá assistindo? Enquanto eu tô baixando meu vídeo, infelizmente aparece cada pérola, gente. Porque se eu pudesse baixar meus vídeos de estudo, TikTok e Quai principalmente, né? E não precisasse ficar com o celular aberto, aí beleza, mas não. Eu sou obrigada a postar e deixar meu celular aberto. Aí vai aparecer nas pérolas. E essas pérolas que aparecem eu não sou cega, eu vejo. E aí, infelizmente, o meu lado endurecido vai criticar. Porque nós perdemos muito tempo. Eu fico olhando essas coisas assim, eu falo, nós perdemos muito tempo com babaquice, com coisas inúteis, que não servem exatamente para nada. Se você quer saber se você está no teu caminho certo, se você está fazendo aquilo que Deus espera de você na sua jornada, olha para você, não olha para os outros, olha para você. Quando eu leio alguma coisa que eu falo, meu Deus do céu, como eu tô longe de chegar nisso aqui, não é que eu não me perdoo, não é que aquilo vai influenciar de uma forma negativa, mas a minha consciência vai me acusar. Patrícia, acorda, tá na hora, vamos, você tá atrasada. E isso é bom, mas quantos vídeos fazem isso pra gente? Quantas pessoas falam isso pra gente? Quantas vezes o nosso espelho fala isso pra gente? Porque geralmente nós estamos preocupados na frente do espelho se a gente tá gordo, se a gente tá magro. Eu bagunço pra caramba com essa história, né? A minha ideia é bagunçar. Eu coloco no Face lá, eu de maiô, por exemplo, quando eu tô indo, né, aquele macaquinho de hidroginástica, eu me coloco às vezes com essa foto ou vídeos que eu faço, eu coloco no Facebook. Lá eu tenho 200 pessoas de amigo lá, né? Dessas 200 que eu conheço pessoalmente, deve ter umas 100, cento e pouco. A maioria a grande parte, são pessoas que eu conheço só da internet, mas são amigos que me respeitam. Então eu coloco lá uma foto de maiô, de macaquinho. Não é pra ficar, Patrícia, que linda, que fofa, nossa, que guti-guti. Não. Eu já coloco aquilo lá que é pra tirar sarro mesmo. Do tipo assim, isso aqui é um corpo que eu preciso, mas que não é pra ser desejado.
Não é para ser agraciado, não é para ser exaltado, não é essa a ideia. Tanto é, a última postagem que eu coloquei lá, eu falei assim, vamos lá, baleia, você precisa emagrecer, porque senão você não vai caber dentro do maiô. Né? Para as pessoas entenderem que isso aqui é só um meio que a gente tem de se locomover e que tem que ser levado na esportiva. Agora tem gente que não, que fica olhando para aquele maiô ali e deseja. Tem outros que olham assim e falam, nossa, como ela tá gorda. Outros olham, ai não, mas ela acha que ela tá gorda, mas não, ela tá magra. Para mim pouco importa se eu tô gorda, se eu tô magra, desde que eu tenha saúde. Porque o importante é isso, se eu não tiver a saúde para fazer o corpo gordo ou magro andar, ele fazer as necessidades diárias. Ontem mesmo limpei minha casa aqui, eu precisava de ter força nas mãos, força nas pernas. Isso para mim é importante. Agora, se eu tô gorda, se eu tô magra, não vai ser isso que vai me segurar, uma vassoura, que vai passar um pano na minha casa. As pessoas não entendem isso. Tem gente que fica, eu preciso comer 100 gramas de arroz, 50 de carne e, e fica colocando na balancinha e tal. Quando é uma questão de saúde, que a pessoa não pode passar, meu pai tinha que tomar 500 ml de água por dia. Por dia. Para quem tem que tomar 2 litros, mas ele tinha enfisema pulmonar. Então aí eu entendo, questão de saúde. Mas uma pessoa que tem saúde e ficar ali contando, é coisa neurótica isso, sabe? É uma doença neurótica. É um materialismo puro. Não é uma questão de saúde. Ai não, porque eu tô aqui com uma banhinha aqui, eu preciso sumir com ela. Ah, gente, pelo amor de Deus. Então nós perdemos tempo, é isso que o texto está falando, nós perdemos tempo na nossa jornada, no nosso caminho, com uma série de coisas e situações inúteis que não favorecem a nossa evolução principal, que é a qual a gente veio aqui, a evolução espiritual. Nós viemos buscar evolução material, depois a gente morre, entra no caixão e não leva nada, ah, que legal. Aí a gente encontra lá no plano espiritual, quando os espíritos vêm da comunicação. Ai, fulano tá usando a minha calça, ai, fulano tá... Eu contei já aqui essa história. Nós fizemos um trabalho em Pirapitingui uma vez, numa colônia espiritual, numa colônia de leprosos, onde uma senhora que estava na colônia espiritual veio da comunicação. Na casa onde ela estava tinha uma pessoa usando a xícara que ela comprou e não chegou a usar. A mulher estava super desesperada porque ela tinha ciúmes da xícara que ela comprou e não chegou a usar. E que alguém estava usando, porque lá é rotativo as casas. Se a pessoa que vai morar na casa de quem faleceu, depois que higieniza a casa, ela quiser manter os móveis e os objetos, ela pode. É rotativo. Então quem foi morar era muito humilde e começou a usar as coisas da senhora que morreu. Pois é, a senhora que morreu não morreu. E no plano espiritual ela estava super mega revoltada porque estavam usando a xícara dela. Já pensou você estar do outro lado vendo as pessoas usarem as suas coisas e você ficar revoltado porque você não pode pegar? Aquele carro que você trocou, porque um era a manivela, né, para subir o vidro, e o outro era vidro elétrico. Aí você lutou e conseguiu o vidro elétrico. Quando você conseguiu o vidro elétrico, você bateu o carro, irmão, foi parar do outro lado, você nem chegou a usar. Já pensou? Que tristeza chegar do outro lado e falar assim, caramba, deixei de curtir minha família, não passeei, não me cuidei, não fui no médico, porque eu tinha que pagar a prestação do carro. E aí você acorda do outro lado e fala assim, poxa, tô todo lascado, vou ter que reencarnar agora como uma pessoa deficiente, porque eu tinha perna, tinha braço, mas não fiz o que era bom. Só fiz coisa ruim, agora vou para uma cadeira de roda e ficar dependendo dos outros. Ou seja, aquele carrão que eu queria agora vai virar uma cadeira de roda para mim. É isso, é disso que o texto está falando. Ou a gente acorda enquanto é tempo, e olha que o tempo já está escasso, porque a transformação, a transição planetária já está batendo as portas aí, não é de hoje. Ou então nós vamos ter que ranger muito dente mesmo, porque já chega, nós temos que entender que o materialismo não vai levar a gente para lugar nenhum. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. E a hora que a gente entender isso vai doer. Muitos espíritos chegam lá no plano espiritual e a primeira coisa que eles falam, ah, se eu soubesse.